Bom dia, irmãos, graças e paz. Estou um pouquinho resfriado aqui, a voz vai ficar um pouquinho fanha. Aí já dificulta mais ainda para vocês, eu sei, mas Deus vai ter misericórdia de vocês e vai fluir. Que bom estarmos aqui. Dá minha garrafinha d'água, por favor, também, Carlinha. Que bom termos o pastor Cláudio de volta, Giovana, Flávia, que estava lá na África do Sul. Não sei, a Pri também, nem a Pri está do meu lado, garota. A Pri está um pouco mais longe, na Coreia do Sul. Talvez, vamos ter um problema esse mês, né? Estava falando com o Lucas, porque é o mês do Aviva, e o terceiro domingo tem um momento missionário. Seria legal ouvir um pouco os relatos, só que é o dia que a nossa pastora Carla prega também, e sempre que sem emoção pura, né? Então, e acho que vai ter a apresentação de uma criança também, se não me falar a memória, do Mateus. Então, só Deus para dar graça para a gente. Mas vamos tentar, talvez, ter um louvor mais curto, não sei, para a gente poder ter um tempo legal. Eu queria muito ouvir um pouco o relato dos irmãos dessa viagem, essas viagens missionárias para a África do Sul e para a Coreia do Sul. Temos algo de Deus para ouvir, com certeza. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar vocês a colocar em pé, por gentileza, reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos começar a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, muito obrigado pela honra que temos de ler Tua palavra, que é santa. Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compartilhar essa palavra com tranquilidade, para que ela possa fluir para os nossos corações e mentes, trazendo frutos que permaneçam. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém. Pode sentar, meu irmão, fique à vontade. Nós estamos, esse ano de 2024, repousando sobre o texto bíblico de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que formam o pano de fundo bíblico para a sentença deste ano, que é o Evangelho puro e simples. Esse ensino de Jesus sobre o monte, quando ele se assenta com os seus discípulos mais próximos, mais íntimos, e discorre sobre tantos temas, torna-se talvez o ensino mais completo dos que foram compilados pelos autores dos evangelhos.
ocupando 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Fala de tudo, de muita coisa, aliás. E aqui ele entra em um assunto que tem muito a ver com bom senso. Ele trabalha sobre um tema que é muito recorrente hoje, que é a ansiedade, e ele oferece um caminho para não vivermos ansiosos. E é o que dá o tema, a mensagem de hoje, que é priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Na pregação do mês passado, nós abordamos os versículos anteriores, imediatamente anteriores aos que lemos aqui hoje. E ele ensinou sobre tesouros no céu. Ele comparou como era a prática de alguém que vive acumulando tesouros na terra, diferente daquele que vive acumulando tesouros no céu. Ele nos estimula a acumularmos tesouros no céu para evitar que mamon, que a riqueza, dominasse nosso coração. Após ensinar isso, ele trabalha agora uma outra questão. Ele nos ensina a não andarmos ansiosos pela nossa vida. Falar de ansiedade é uma coisa muito atual, né? Vivemos em uma época de muita ansiedade. A modernidade trouxe ansiedade para nós. Um exemplo simples de coisas que a tecnologia e a modernidade nos ajudaram, mas alimentaram nossa ansiedade também. Muitos sabem aqui que eu sou de Fortaleza, vim para o Rio com 10 anos de idade. Na época de ônibus eram 48 horas de viagem. Meu irmão veio a primeira vez no Rio em 1966, o ano que eu nasci. Ele veio de um ônibus mais precário ainda, quando não havia rodoviária Novo Rio, e parava lá na pavilhão de São Cristóvão, onde nasceu a Feira dos Paraíbas, ali, o pessoal chama. E era uma viagem de 72 horas. Você imagina nessa época, 1966, ele pega um ônibus, 3 dias e 3 noites andando, de ônibus, para chegar ao Rio de Janeiro. Chegando no Rio, escreveria uma carta, porque telefone era só para gente muito rica naquela época. Essa carta demorava pelo menos uma semana para chegar na casa da minha mãe. Minha mãe ia ler aquela carta, responder a carta dele, demoraria mais uma semana ou 10 dias para chegar na mão dele. Então ele teria que esperar quase um mês para ter notícia da família que ele deixou lá. Nesse tempo, muitos iam orar, rezar, pedir a Deus, buscar a resposta para Deus guardar seu filho e sua família. Com a tecnologia, a gente já fala do avião. Então, a viagem seria de 72 horas, dura 3 horas no avião para Fortaleza, mas você pode, pelo próprio avião, se falar. Isso é bom, mas gera ansiedade. Pô, não chamou até agora, não falou nada. O que está acontecendo? Por que não mandou mensagem ainda? Nós estamos vivendo o tempo inteiro ansiosos. Nós vivemos o tempo inteiro com cartão de crédito, comprando para pagar no mês seguinte. Os vencimentos batem sempre, quando não compramos questões parceladas e parcelamos nossa ansiedade. Então vivemos um tempo de muita ansiedade. Ansiedade muitas vezes alimentada pelo consumismo. Muito daquilo que provoca ansiedade em nós, honestamente, é desnecessário. Nós nos acostumamos com esse modelo. E nós, brasileiros, então, mais ainda, de acordo com a última pesquisa global de saúde mental, o Brasil é o campeão mundial, pelo menos disso a gente é campeão mundial, de ansiedade, de transtornos de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população brasileira sofre com algum transtorno de ansiedade. O país que logo depois, acho que é o Paraguai, tem cerca de 7%. Então, nós somos um país muito ansioso, um país que, por muitas razões, houve um aparente crescimento econômico, ninguém pode negar, nas últimas 4 décadas do país, que nos deram oportunidade de ter bens de consumo que não tínhamos antes, mas soma-se isso à total instabilidade política do nosso país, que é um país que ainda se engana com a discussão dos políticos sobre direita e esquerda, mas na verdade é um país fisiologista, que tudo é feito em cima de vantagens, onde cada um ganha com um lado do outro. E também da nossa violência, que infelizmente é uma marca triste, ainda mais do nosso estado do Rio de Janeiro. Quem de nós não anda na rua ansioso quando um motociclista para com alguém na garupa? Não é uma questão preconceituosa aqui, é um fato. Quando vem um motociclista com alguém na garupa, você já fica ansioso no sinal de trânsito. A gente vive a loucura de passar no sinal vermelho e parar no verde.
né? Principalmente à noite, que a gente para no verde com medo de vermelho passar, e passa do vermelho com medo de ser assaltado. Então, é ansiedade o tempo inteiro. Então, a ansiedade ela tem dominado a mente de muita gente. A ansiedade tem levado muita gente a sofrer. Nossa mente está dominada pela ansiedade. Nossas relações são ansiosas. A gente se relaciona com ansiedade. Aquilo que eu falei, se o outro não responde a mensagem, se você manda a mensagem, fica azulzinho no WhatsApp, a pessoa não responde, fica ansioso. Tem aqueles abençoados que não botam azulzinho, piora mais ainda. Eu tenho um sério problema que não bota azulzinho, desculpa, que ele fica mais ansioso ainda. Falando de mim, da minha ansiedade. Estou assumindo a minha ansiedade aqui, tá certo? Não bota nada, viu, não viu, e agora você fica... Enfim, nossas relações são ansiosas hoje. Você está sempre esperando alguma coisa. Depois criou-se a ideia do network, então, que as relações são também fisiologistas, para ter alguma vantagem, mais a ansiedade ainda. Até mesmo nosso comportamento, inclusive nossa espiritualidade é ansiosa. Nós nos relacionamos com Deus com ansiedade, querendo que Deus nos responda da mesma forma que o nosso colega deve nos responder a mensagem do WhatsApp. Nossa relação com Deus é em cima de ansiedade. Criamos uma teologia ansiosa, que Deus tem que responder na hora, que Deus fala na hora. Se você crer, Deus vai agir. Se você cumprir certos padrões estabelecidos no manual bíblico de alguns, o milagre vai acontecer. Se não aconteceu, a culpa é sua, porque errou alguma coisa no processo ou não creu bastante para acontecer. Então isso é mais ansiedade. Jesus então vem combatendo essa ansiedade, dizendo para não andarmos ansiosos pela nossa vida. O apóstolo Paulo nos dá um lindo ensinamento sobre como enfrentar a ansiedade. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Paulo está preso e escreve essa carta. Quero ler 2 porções do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 6 a 9 e versículos 11 a 13. Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Versículo 11 ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é muito conhecido, a última frase: tudo posso naquele que me fortalece. E muita gente, quando lê esse texto, pensa: está vendo? Eu posso todas as coisas, eu sou todo poderoso. Em Cristo, tudo vai acontecer a meu favor. Mas o tudo posso envolve: posso sofrer, posso perder, posso ficar doente, porque Ele me fortalece na doença, Ele me fortalece na saúde, Ele me fortalece no emprego, me fortalece no desemprego, Ele me fortalece na abundância, me fortalece na escassez, Ele me fortalece na alegria e me fortalece na tristeza, porque tudo posso nele. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele começa dizendo para não andarmos ansiosos de coisa alguma. E Paulo oferece um caminho contra a ansiedade. Não andeis ansiosos, ele fala de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o caminho contra a ansiedade é óbvio. A gente não faz ele, é orar. O tempo que gastamos ansiosos, com pensamentos disfuncionais, pensamentos que nos matam, que nos torturam, se realmente vencêssemos esses pensamentos e fôssemos a Deus, como Paulo diz, que as vossas petições sejam conhecidas pela oração e pela súplica e com ações de graças. Portanto, não é apenas levar pedidos a Deus, é no ambiente de oração, súplica e ações de graças. Sem dúvida alguma, deixa eu corrigir,
não posso falar sem dúvida alguma, mas a impressão que eu tenho é que essa seja a geração que menos ora. Vou começar pela minha própria vida. Eu oro muito menos do que deveria orar. Réu, confesso, pecador, confessando o seu pecado, esperando arrepender-se e mudar disso. Porque eu me preocupo muito mais do que eu oro. Eu gasto mais tempo ansioso com as questões do que orando por elas. Oração não é um talão de pedidos que eu levo para Deus, me dá, me dá, me dá, amém. Oração é o lugar da relação. Oração não é buscar uma resposta do céu. Oração já é uma resposta ao que o céu provocou. O céu nos convida à intimidade. E em oração estamos com Ele. Se nós gastássemos mais tempo em oração do que reclamando das questões, sem dúvida alguma, seríamos menos ansiosos. Porque nesse ambiente de oração, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que interessante. A paz que excede a todo entendimento. Então não é uma paz fruto de uma reflexão lógica. Qual a lógica de um pai que perdeu um filho com câncer ter paz? Qual a lógica de um chefe de família desempregado, sem saber como irá pagar as contas do mês, ter paz? Qual a lógica de alguém que vive no meio de tanta violência, ter paz? Essa é a paz que excede ao entendimento humano. Essa paz, meus irmãos, não vai ser produzida em outro lugar, senão no ambiente de oração. Faça um teste essa semana. Pense honestamente, se você puder fazer um exercício de raciocínio lógico, aí sim, pense quantos minutos ou horas por dia eu gasto pensando naquilo que me incomoda, que me angustia, e quanto tempo eu passo em oração nessas mesmas questões. E faça uma troca simples. Você vai dizer, mas eu não tenho tempo de orar. Já dissemos aqui várias vezes aquela frase célebre de John Stott, dizendo que o Facebook veio para comprovar que aquela história de que não tínhamos tempo para oração era mentira. E agora as redes sociais ampliaram, com o Instagram, com o X, que é o antigo Twitter, enfim, Facebook, redes sociais as mais diversas. O tempo que eu gasto zapeando essas questões, sem dúvida alguma, poderia ser usado em oração, mas sem dúvida alguma. Então o tempo que eu gasto em oração vai produzir uma paz que não é humana. Não é humana, ela excede o entendimento. E essa paz vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Minhas emoções, meu raciocínio lógico vão ser guardados em Cristo Jesus, quando eu dedico tempo à oração. Também é nesse ambiente de oração, alimentado pela palavra, que Paulo diz que eu vou pensar em coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, de virtude, de louvor. Meu pensamento é tratado nisso também. Irmãos, parece que eu estou falando algo tão estranho, mas é óbvio isso. E por que não fazemos? Porque de fato não conseguimos gastar todo dia um tempo mínimo que seja na leitura da palavra e na oração, porque Satanás nos seduziu com os cuidados deste mundo. A todos nós aqui, fique tranquilo, não está aqui um profeta santo que ora 10 horas por dia. Eu seria um mentiroso e hipócrita se falasse isso para vocês. Eu estou junto com vocês, sofrendo a mesma dor de muitas vezes ser vencido pela ansiedade e apelando ao meu coração, ao teu coração, que voltemos ao caminho da oração. De um tempo a sós com Ele. De leitura da palavra. De permitir que essa Bíblia sagrada, que essa letra sagrada se entranhe em nossos poros e produza pensamentos novos. Você já ouviu várias vezes aqui nós falarmos que os pensamentos geram sentimentos que nos levam a tomar decisões. Porque é assim que funciona o nosso modelo cognitivo, assim que o nosso cérebro funciona. Então, qual é a fonte dos teus pensamentos? Quanto tempo você gasta diante da internet, da televisão, vendo programa sensacionalista de violência? Quanto tempo você gasta vendo pornografia? Quanto tempo você gasta vendo filmes eróticos? Quanto tempo você gasta vendo notícias ideológicas? Quanto tempo você gasta vendo piada suja de baixo calão? Quanto tempo você gasta ouvindo besteira na internet? E quanto tempo você gasta na palavra? Porque aí é que o teu pensamento vai ser alimentado. E
Depois Paulo diz no versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. É prática. Quer vencer a ansiedade? Ande com gente que te aponte um caminho diferente. Porque ele não fala o que aprendestes, como Paulo diz aqui, ele não fala o que aprendestes de mim, o que vistes em mim, de mim, mas o que vistes em mim, na vida dele. Você tem andado com pessoas que de fato testificam Jesus para você? Quanto tempo você gasta honestamente com gente de Deus, conversando, compartilhando, orando juntos? E quanto tempo você gasta com pessoas com conversas que não vão produzir nada para você? E de gente que dá testemunho, pratique isso. Copie os bons modelos. É disso que Paulo está falando. Depois ele replica, falando no versículo 11: eu, Paulo, aprendi, em outras versões fala o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então é possível se viver contente em toda e qualquer situação. Quem já ouviu sobre esse texto aqui algumas vezes sabe do que eu estou falando. Viver contente em toda e qualquer situação não é a mesma coisa de estar feliz em toda e qualquer situação. Alguém que está feliz em toda e qualquer situação está sofrendo de algum distúrbio mental também. Se alguém está contente em toda e qualquer situação, talvez esteja até sofrendo de esquizofrenia. Perdeu o senso da realidade. Porque não tem como eu estar feliz quando perco o emprego, quando a esposa está doente, eu não tenho como estar feliz quando enfrento uma crise conjugal. Eu estou infeliz, estou triste naquela hora. Mas mesmo em meio à tristeza eu posso estar contente. Contente vem de ter conteúdo. Tem a ver com algo dentro de mim que me mantém de pé, mesmo que o homem exterior esteja quebrado. Mas isso é fruto do que Paulo começou a falar, da vida de oração e comunhão com ele. Por isso ele fala, ser estar humilhado, como também ser honrado. É dessa saúde que ele está falando. Quando eu for humilhado, eu vou suportar a humilhação. Mas quando eu for honrado, eu me alegrar em ser honrado também. Tem pessoas que não conseguem nem ser honradas. De uma história de tanto sofrimento, de rejeição, de abandono, quando são honradas, acham que tem alguma coisa por trás daquilo que é falsidade, não conseguem nem ter paz nisso. Não é possível, está me honrando por algum interesse. Sim, é verdade que algumas pessoas bajulam por interesse, mas será que Deus não pode te conduzir para um caminho para você ser honrado e celebrar o ser honrado também? Aprendi a ter fartura, mas também a ter escassez, então vai ter momento da dificuldade. E no momento da dificuldade, viva de acordo com aquele momento. Não vai poder comer fora, não vai poder comprar roupa nova, mas quando tiver fartura, viva. Vá para um hotel, para um restaurante, faça um passeio, viva aquele momento sem culpa nenhuma, porque Deus vai te permitir naquele momento e poderá vir outro momento difícil depois, porque a vida tem os seus ciclos. Mas a ansiedade não deixa vivermos nem um momento, nem outro. Aí sim você pode dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Então Paulo já nos alertava sobre isso, sobre como lidar com a ansiedade. Voltando ao texto de Mateus, Jesus apontou ali quais eram os principais motivos de preocupação para os seus contemporâneos. Aquilo que mais os incomodava, basicamente, comida, bebida e vestuário. Era o básico, era a vida básica para os seus contemporâneos, judeus que estavam ali. Tinham que comer, o que beber e roupa para vestir. Não havia muito luxo. É uma sociedade de galileus, de judeus, gente simples, que viviam na simplicidade. Era principalmente para esses que ele falava. Talvez se fosse hoje aqui, devido o que Mamon e a ansiedade pelo consumo fez conosco, e pelo conforto, essas necessidades seriam ampliadas. E talvez algumas necessidades sejam necessidades entre aspas, não é isso? Ter aquela marca de carro, ter aquela grife de roupa, ter aquele perfume específico, fazer aquela viagem específica, comer naquele restaurante específico. Quanto mais instagramável, melhor, inclusive. E essa busca provocou em nós mais necessidades. O Senhor fala, não ande ansioso por essas coisas. Ele começa já dizendo, aqui no versículo 25, voltando a Mateus 6,
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele começa já de cara apontando para nós que a vida vale mais que os alimentos e os líquidos que bebemos, e o corpo vale mais do que a roupa que vestimos. Jesus começa seu discurso de bom senso dizendo: priorizem o que tem valor sobre aquilo que tem preço. Isso é uma questão que está muito difícil para alguns entenderem. O que tem valor não tem como ser precificado. Quanto custa um corpo humano? Quanto custa a vida? Qual o custo monetário disso? Agora nós sabemos quanto custa uma roupa da marca tal, sabemos quanto custa um almoço no restaurante barato, popular, de self-service, e quanto custa um almoço no restaurante fino da Gávea, do Leblon, ou de Paris, ou de Londres. Sabemos quanto custa o podrão da esquina, e quanto custa um hambúrguer do McDonald's ou de outra marca mais conhecida. Nós sabemos quanto custa comprar uma roupa numa loja mais barata, de promoção, ou comprar uma grife, Lacoste, ou Yves Saint Laurent, ou qualquer que seja a marca mais chique. Quanto custa comprar uma sandália mais barata e quanto custa comprar um calçado italiano. Quanto custa uma bolsa comprada no camelô e quanto custa uma... Qual a bolsa cara que tem mesmo? Esqueci o nome agora aí. Mulheres... Oi? Vocês sabem, Louis Vuitton, né? Mulher responde rápido. O Louis Vuitton. Porque essas coisas têm preço. Preço dado também por uma lógica imaterial. Eu estava vendo lá o pessoal preparando as maletas que foram levar algumas medalhas da Olimpíada. Era uma madeira revestida por um tecido lá da Louis Vuitton. Mas virou Louis Vuitton, vale milhões, porque é assim que funciona. Mas tem preço. Agora, quanto custa o corpo? Quanto custa a vida? Meus amados irmãos, eu não quero simplificar uma questão tão complexa, mas muito da nossa ansiedade está em darmos mais valor ao que tem preço e menos valor ao que não tem preço. O valor de uma boa amizade, de um cafezinho com um amigo, de sentar na calçada, ver o céu estrelado, ver aquela foto que o Cláudio mandou da África do Sul, lá mostrando as estrelas, né? Que todo mundo ficou encantado com aquela foto. Qual o preço daquele céu estrelado? Quanto vale uma conversa longa com um amigo, um abraço, um beijo? Então, em nome de Jesus, eu não quero ser simplório demais, mas é real. Precisamos voltar a olhar para as coisas que são valiosas e não que são precificadas. Nossas relações precisam voltar para aquilo que tem valor, para o abraço de um amigo, para o tempo com um amigo, para um sorriso, para lágrimas juntos. Quanta gente jogou fora amizades preciosas por causa do preço. Porque conheceu alguém que tinha chance de colocar, porque o preço não é só o preço monetário, é o preço do capital, às vezes agregado a dar você vantagem de ascensão social. Às vezes alguém que pode colocar numa posição melhor. Você quer ter aquela posição na tua profissão, na tua carreira, e se aproximar de fulano, eu fico bem com aquilo. E às vezes eu desprezo uma amizade que custou lágrimas em tempos difíceis. Ontem um casal levou a gente para um lugar tão bonitinho, para dar para a gente um presente. Eu falava com ele sobre isso ontem. Ele perguntou: como é que vocês não cansam do ministério? Eu falei: eu canso algumas vezes da ingratidão, mas eu não canso de estar perto de gente, porque isso não tem preço. Você poder gastar um tempo com alguém que você sabe vai repartir algo, receber algo, viver o encontro, isso não tem preço, isso tem valor. Então, em nome de Jesus, não esqueça as pessoas de valor que influenciaram você, que gastaram tempo contigo por causa de alguém que pode te dar algum benefício precificado, uma posição social, um status, te levar a algumas rodas específicas dentro da tua profissão, te colocar num patamar mais alto. Muito da nossa ansiedade é exatamente por causa das relações precificadas. Jesus gostava muito de ensinar com perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta de alguém que não tem uma dúvida, que já sabe a resposta, mas quer te levar a refletir e a pensar. Aliás, Jesus muito mais perguntava do que respondia. Muitas vezes você vai ver Jesus sendo questionado por alguém, respondendo com outra pergunta.
O Evangelho propõe sempre esse tipo de crescimento da mentalidade humana. E ele faz algumas perguntas. Versículo 25 ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 28 ele pergunta: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Para essas duas perguntas, que ele pergunta, estão preocupados com o alimento, mas será que a vida e o corpo não valem mais do que o alimento e as vestes? Então, por que estão tão ansiosos pelo vestuário, pelo que vão vestir? Se teu corpo está aí, se você está vivo. E a essas duas perguntas ele faz a mesma proposta. Primeiro ele fala: olhem para as aves dos céus. Você que estão preocupados com o que comer, olhe para as aves dos céus. Elas não trabalham, não produzem nada, mas seu Pai Celestial as alimenta. Você está preocupado com a roupa que vai vestir? Olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, nem tecem, mas seu Pai Celestial as adorna com roupa mais bela até do que o rei Salomão. Então, a proposta de Jesus para enfrentar a ansiedade do consumo é a contemplação daquilo que já está posto por Ele e guardado por Ele. Hoje se fala tanto de mindfulness, de reflexão, Jesus já propunha isso. Contemple as coisas. E de novo, parece que eu estou falando uma coisa tão filosófica e poética que parece que é irreal, é utópica. Mas, meu irmão, nós precisamos voltar a contemplar aquilo que Deus criou. Há quanto tempo você não para ouvir o canto de um pássaro e pensar como esse canto é belo? Há quanto tempo você não para olhar a grama, olhar a vegetação, olhar uma flor bonita e pensar: Deus criou essa coisa linda. Essa contemplação do belo precisa voltar a acontecer conosco, irmãos. Isso está tão confuso, e aí desculpem os mais modernos e que talvez me julguem mal. Talvez eu sofra alguma retaliação por alguns, mas desculpa, gente, tornar o feio em belo não resolve tudo. Está vendo hoje uma loucura, a necessidade de mostrar o extremo. Porque houve tanta valorização do belo e os mais simples ficaram esquecidos. A gente viu coisas horrendas nessa abertura de Olimpíada, que, meu Deus do céu, parece que a loucura é mostrar o que é feio como se fosse belo. Eu vejo meninas lindas se destruindo com o tipo de roupa que se vestem, com o tipo de moda, rapazes também lindos se acabando, porque tem que mostrar um estilo exótico para esse século. Eu não estou falando de uma vaidade estética que sobrepõe o branco ao negro, a loura, a morena, não é disso que eu estou falando. Mas é de perceber as coisas belas, simples que há nesse mundo. A natureza que Deus criou, a beleza de uma amizade. Contempla essas coisas. Contempla uma criança na sua pureza. Quantos de nós estamos angustiados com a vida e não pensamos de manhã cedo, quando eu acordo, do lado da mulher que eu amo, você senta à mesa com sua esposa e filhos, há algo belo ali sendo pintado, há um quadro sendo pintado. Há quanto tempo você não contempla mais isso e por um instante olha e diz: meu Deus, isso é lindo. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Será que eu estou sendo poético demais ou isso é uma realidade? É disso que Jesus está falando. Contemple o que Deus criou, contemple o cuidado de Deus. Veja essas coisas e pense: será que esse pai que cuidou dessas aves, dos pássaros, dos lírios, esse pai que cuidou dessa estrutura que não havia a menor possibilidade de existir, não pode cuidar de mim? Quantos de nós sentados nessas cadeiras hoje, ou assistindo a pregação pela internet, vieram de uma vida desgraçada, destruída, de uma família disfuncional, desestruturada? Deus entrou na sua vida, mudou sua história, você tem amizades, você tem dignidade, mas nem para isso você olha e consegue contemplar a mão de Deus atuando, o Pai Celestial cuidando. Eu quero que o Espírito Santo hoje enche a tua mente de pensamentos bons, lembrando o que Deus tem feito na tua vida. Eu posso ouvir amém de alguém aqui? Outra pergunta que ele faz: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? De novo ele está perguntando: você sabe realmente o que tem valor? Você vale mais do que as aves para Deus, porque você foi criado como obra-prima da criação de Deus. Eu preciso confiar nesse Pai que me valorizou. O problema é que muitos de nós viemos de famílias onde a crença disfuncional de desvalor foi reforçada. Eu estou diante de pessoas que cresceram ouvindo: quem você pensa que você é? Onde você acha que você vai? Você não vale nada.
Você é um estrupício. Você é uma praga para a nossa vida. Depois que você nasceu, nosso casamento arruinou-se. Eu tinha uma carreira profissional, acabou tudo porque sua mãe engravidou. Eu poderia ser uma modelo fotográfica, mas por causa da gravidez, minha carreira parou. Quanta gente cresceu ouvindo que não presta, que eu sou um problema, que eu só vim dar trabalho. Mas o teu pai te ama muito mais do que as aves. Você vale mais do que as mais belas aves desse mundo. O teu pai te ama incondicionalmente. Eu sei que você guarda na memória muita palavra ruim que você ouviu sobre você e sobre o teu desvalor. Mas está diante de um Deus que trabalha pelos que nele confiam. De um pai que te ama, te chama de filho. De um pai que diz que eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. De um pai que diz, você é como a menina dos meus olhos. Tente tocar na menina dos olhos de alguém. Tente tocar na menina dos olhos de Deus. De um pai que diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, pois eu lancei no mar do esquecimento. De um pai que diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu nunca te abandonarei. De um pai que diz, ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu não esquecerei de ti. De um pai que diz, eu te formei no ventre da tua mãe, eu te entreteci com laços de amor. Então, por mais difícil que seja a vida, meu irmão, nunca esqueça que é um pai que te ama demais. Isso não tem a ver com a sua religião, se você é evangélico, católico, espírita, ateu. Deus não é ateu. Deus não crê em ateus. Ele criou você. E você é valioso demais para Deus. Você é valioso demais para o Pai. Eu quero que você ouça isso mais uma vez. Você é valioso demais para o teu Pai Celestial. Sabe qual é o teu valor? Sabe qual é o teu valor na eternidade? O mesmo valor do apóstolo Paulo. O mesmo valor do apóstolo Pedro. O mesmo valor do artista mais famoso que você conheça no mundo. Do homem mais poderoso do mundo. Você valeu o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Daqui a pouco vamos comer o pão e o vinho lembrando disso. O valor dele está no sangue derramado por nós. O valor dele está em um Pai que nos amou tanto que morreu em nosso lugar. Então não permita mais que a ansiedade alimente em você a ideia de que você não vale nada, de que você é um caso perdido. O Espírito Santo hoje vai entrar no teu espírito hoje. Essa palavra vai ultrapassar os teus tímpanos, os teus neurônios, as tuas conexões neuronais, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e no teu espírito você vai ouvir que o Pai Celestial te ama, porque o seu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Eu posso ouvir amém de alguém aqui, irmãos? Será que alguém pode aplaudir o Senhor por esse amor que nos valoriza, não pelo que temos, mas porque somos filhos criados à imagem e semelhança do Pai? E não se engane, o Pai sabe o quanto você comete erros. O Pai sabe das coisas escondidas. O Pai sabe que há uma fossa aí, que há um quarto escuro, que há um porão escuro com coisas que ninguém sabe. Mas o Pai sabe, mesmo assim Ele te ama, porque Ele é o teu Pai. Você vale mais do que as mais belas aves. Depois Ele pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? A ansiedade pode roubar de nós o prazer de viver a vida, irmãos. Eu não quero que, por favor, repito mais uma vez, me perdoe de ser repetitivo, ser simplório uma questão tão complexa. Mas, de verdade, o que a minha preocupação vai produzir? A ansiedade, como o próprio nome fala, é pré-ocupação, é ocupar-se previamente. Quantas vezes estou num culto como esse, louvor fluindo, eu estou pensando no cartão que vou pagar amanhã, naquele problema de terça-feira no trabalho, e não consigo viver esse momento. A tua ansiedade não vai alongar a tua vida, pode reduzi-la, infelizmente. Pode reduzi-la, infelizmente. Salmista, o profeta, também salmista Moisés, no Salmo 90 diz, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Interessante que Moisés não fala, ensina-nos a contar os nossos anos, mas contar os nossos dias. Meu irmão, cada dia é um milagre. Quando você deita,
Feche os teus olhos. Deus nos deu sono. Eu sei que alguns têm sofrido com falta de sono aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. A noite de sono é uma bênção. A ansiedade está roubando você o sono. E ficar acordado não vai te produzir nada de positivo. Pelo contrário, você vai queimar neurônios. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Vou ficar apenas eu com os olhos abertos. E a Priscila, e pode deixar o Paulo. Se puder avisar o Paulo, alguém toca no Paulo. O Giovanni, toca no Paulo para ele ficar ouvindo aqui só. O restante, pode ficar com os olhos fechados, que eu quero que ele ouça isso. O restante ficar com os olhos fechados. O restante. Quantos aqui não têm conseguido dormir bem? Levante sua mão, quero orar por você. Deixa a mão levantada um pouco mais. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que não está conseguindo dormir. Que os pensamentos ficam acelerados durante a noite. Que acordam de madrugada e não voltam mais a dormir. O sono é uma bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu dou ordem a toda a voz do espírito maligno que atormenta essa pessoa. Toda ansiedade. Todo sentimento de culpa, de acusação, de medo. Em nome de Jesus, toda voz, todo espanto noturno, toda voz de falta de sentido na vida, de suicídio, de depressão, de angústia, alimentado pela ansiedade. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa pessoa vai voltar a dormir noites tranquilas, porque o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem, que eles durmam essa noite e voltem a dormir bem. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode baixar a sua mão. A tua ansiedade não vai aumentar os teus dias, vai reduzi-los. A noite de sono é uma bênção. Ah, não, porque fulano, a gente se orgulha hoje de ser workaholic, se orgulha de dizer, eu trabalho muito, eu não paro de trabalhar. Isso é uma voz do seu pai, da sua família. Sim, nós trabalhamos, nosso pai trabalha até hoje, o Pai Celestial, mas ele também teve o tempo do descanso. Você acha que Deus se cansou e precisou descansar? Quando fala que depois do 7º dia Deus descansou, descansar é contemplar, é apreciar. E uma boa noite de sono é apreciar. Deus vai te fazer você voltar a dormir em nome de Jesus. E viva cada dia como uma bênção dada por Deus. E diga, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Conte os seus dias. Encerre os seus dias pensando, por favor, meus irmãos, dizendo o que eu fiz hoje, como aproveitei o dia de hoje, de tudo que eu ouvi, eu valorizei o que tinha valor, eu gastei tempo com alguém que tem valor. Voltando à mensagem do mês passado, eu acumulei tesouros nos céus. Como é que eu acumulo tesouros nos céus? Cuidando dos filhos do Pai Celestial que estão adoecidos, sofrendo. Quando eu cuido de alguém, eu acumulo tesouros nos céus, eu creio nisso. De quem que eu cuidei essa semana? Além de mim mesmo e do meu próprio ego, a quem mais eu dei energia para cuidar? Agora Jesus diz que os gentios se angustiam por essas coisas. Quando ele fala gentio, ele está falando para os judeus, aqueles que não são judeus. Em algumas versões, os pagãos, ou seja, aqueles que não creem em nada, que não creem no Deus eterno, se angustiam por essas coisas. Ele fala, mas vocês não deveriam ser assim, porque o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades. Irmãos, você entende o que eu estou falando? O teu Pai sabe das tuas necessidades. Esse é um Pai que te conhece. E eu quero insistir nisso. Esse evangelho triunfalista alimentou ainda mais esse sentimento de ansiedade, que dá a impressão de que alguém que está passando por uma dificuldade, por um desemprego, por uma crise conjugal, por uma crise emocional, está em pecado e foi abandonado por Deus. Isso, a ansiedade tira de nós a sensação, a convicção de que mesmo na pior angústia, o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor. Até o texto do Salmo 23, meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que na verdade dá a impressão que tendo o Senhor Jesus, eu vou ser rico e abastado, mas o texto quer dizer, o Senhor é meu pastor, como diz Santo Agostinho, e de nada sentirei falta, porque Ele me completa em tudo. Então mesmo que Ele me leve pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele vai estar comigo, que o seu cajado, que a sua vara me consolam. É disso que ele está falando. Então essa convicção de um pai que está contigo o tempo inteiro, é um pai que sabe das tuas necessidades.
A resposta de Jesus para vencer totalmente a ansiedade está no versículo 33 de Mateus capítulo 6, quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dar a vocês aqui, não o que a psicologia ensina, não o que Freud, Skinner, Piaget, Marx, Engel, mas o que Jesus ensinou. Porque não está fora do contexto. Ele está falando de ansiedade o tempo inteiro aqui. Não andem ansiosos. O contexto não acabou. E no meio disso ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que provocam ansiedade em você lhe serão acrescentadas. O problema é que nós criamos uma teologia, principalmente na virada do milênio, extremamente humanista, hedonista e egoísta. Eu sou aquele que Deus ama. Olha para mim, me dá tudo que eu preciso. Mas o caminho para vencer a ansiedade é exatamente esvaziar-se de si mesmo e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quer vencer a ansiedade? Gaste mais tempo da sua mente pensando no reino de Deus e na sua justiça. E o que é o reino de Deus? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aliás? Priorizar. Então, tem que ser a tua prioridade. Então, eu não posso querer ter uma carreira profissional, pastor. Eu não posso ter lazer, eu não posso namorar, eu não posso fazer sexo com a minha esposa, meu marido, eu não posso viajar. Você pode fazer isso tudo. Mas isso tudo é secundário. A prioridade que é buscar o reino de Deus. Tudo que eu fizer, de alguma forma, tem que apontar para quem está perto de mim que eu represento o reino de Deus. Minha pergunta é: meu sexo, minha comida, minha bebida, meu lazer, meu passeio, meus negócios, meus empreendimentos sinalizam o reino de Deus? Minhas relações humanas sinalizam o reino de Deus? Priorizem o reino de Deus. Tê-lo como Senhor. Ter o reino de Deus é tê-lo como seu rei. Nesse reino não tem dois reis. Agora, o nosso reino não é como o reino britânico. Não é para inglês ver. Nosso Deus não é a rainha da Inglaterra. Ou o rei da Inglaterra agora, que é o Charles. O que é o rei da Inglaterra? É um rei que está lá, mas não tem autoridade nenhuma mais. É só simbólico. Tem muita gente tratando Deus como o rei da Inglaterra. Chama de rei, mas quem governa a sua própria vida é você mesmo. Se você tem Jesus como rei, você é seu servo. E a partir de agora você vai cumprir o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino de Deus é o reino da sua vontade. Eu vivo para a sua vontade, não para a minha vontade mais. Eu preciso priorizar esse reino. Agora, ele fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça. São coisas intrínsecas. Não tem como falar de reino de Deus sem falar de justiça. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 14, 7 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se você quer ter um motivo de alimentar totalmente seu coração, a ponto de a ansiedade ser vencida, é dizer: Senhor, tudo que eu fizer, meus negócios, meu namoro, meus relacionamentos, meus estudos, minha saúde, meu alimento, tudo que eu fizer vai ser de alguma forma utilizada para revelar a esse mundo o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou ter fome e sede de justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é satisfazer suas próprias necessidades, mas é ter um ambiente onde haverá alegria no espírito. Porém, não tem como haver alegria sem haver paz.
E esse conceito de paz é muito legal, porque Jesus aqui, quando Mateus escreveu em grego, mas Jesus falou em hebraico, para os seus conterrâneos, ele usou a palavra shalom, shalom. Shalom, que se traduz por paz, é mais do que paz. Shalom é consciência de um ambiente perfeitamente justo, de equidade, onde não falta nada para ninguém à sua volta. Por isso há paz onde há justiça. Deixa eu falar uma coisa muito honesta com vocês, estou chegando no final da palavra já para não enfadar mais vocês. Muito da nossa ansiedade é porque estamos muito preocupados com aquilo que nós queremos para nós mesmos, esquecendo a justiça de Deus nesse mundo. Se gastássemos mais tempo pensando o que fazer para diminuir a injustiça no mundo, teríamos menos ansiedade. Porque nossa energia seria gasta naquilo que faz sentido, que é ver vida de pessoas serem alcançadas pela justiça de Deus, que produz paz e alegria no Espírito Santo. E finalmente, esse reino de justiça, paz e alegria é no Espírito Santo. Então a igreja não é uma ONG apenas, ela tem uma ONG, mas a igreja não é uma ONG. Justiça social não é fruto de um esforço filosófico, humano, de benfeitoria ou filantropia. A justiça estabelecida por Deus é no Espírito Santo. É impossível se gerar a verdadeira justiça social sem a dependência total do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem o fogo do Espírito Santo queimando em nós, que nos leva a viver uma vida que tem sentido servindo ao próximo. Fazendo isso de Jesus, você não vai precisar andar ansioso por coisa alguma, e vai dizer o que ele fala no final: viva cada dia, basta cada dia o seu mal, tenha paz, porque teus olhos estão focados no reino e na justiça de Deus. Posso ouvir amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez oramos por todos nós em combate a essa mentalidade carnal que alimenta a ansiedade, dessa busca desenfreada de satisfação a qualquer custo, que nos leva a cada vez consumir mais coisas e até consumir pessoas, consumir relações, que nos levam a uma espiritualidade também ansiosa, mas nos conduz de volta a olhar para o Teu reino e a Tua justiça, para que a nossa vida seja entregue, Senhor, para um propósito maior do que nós mesmos, para que através de cada gesto nosso, o Teu reino seja manifestado, e que a Tua justiça seja trazida ao mundo através da igreja. E assim, esse sentido maior de transcendência e da esperança do eterno vai nos tirar do lugar da ansiedade para aquilo que é futuro. Nos leva a não ficar preocupado com o futuro, que gera ansiedade, mas é na perspectiva do eterno que nos leva à esperança, Senhor. E nessa esperança do reino eterno de Deus, nossa vida vai ter sentido e propósito. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém nessa manhã que um dia já entregou sua vida a servir o reino de Deus, mas disse: sabe de uma coisa, Sr. Farney, houve uma fase na minha vida que eu passei a cuidar só de mim mesmo, dos meus próprios interesses, e me perdi. Mas hoje eu quero voltar a priorizar o reino de Deus, a sua justiça. Eu quero voltar para casa. Eu quero que a família de Deus me aponte novamente o caminho, que eu não quero mais viver governando a minha própria vida, mas que eu possa voltar a experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Alguém afastado do caminho do Senhor, que hoje deseja voltar, dizer: eu quero renovar minha aliança com Ele, eu quero voltar a caminhar com Ele e quero priorizar o seu reino mais uma vez. Alguém, se levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém que disse: sim, eu quero voltar nessa manhã. Estou entendendo que todos já estão do Senhor, então eu espero que você saia daqui nessa manhã com a convicção de que o sentido da tua vida está em priorizar o reino e assim viver não mais dominado pela ansiedade, mas dominado pela vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Eu vou convidar os pastores aqui no púlpito, por favor, na mesa. Alguns pastores aqui à mesa, por favor. Vamos servir a ceia do Senhor. Enquanto os irmãos se preparam para a ceia, lembrando que logo mais, após o almoço, você que não comprou almoço, não sei se dá almoço para vender. Vai dar almoço para vender, gente? Alguém sabe? Se houver, compra o seu almoço.
E após o almoço, por volta de 1h30 da tarde, 2 horas no máximo, estamos começando aqui a mesa de comunhão e partilha. Vamos conversar sobre Evangelho, livro de Atos, sobre o Espírito Santo. Dá outra aí, sobre o Espírito Santo. E vai ser muito bom você participar conosco essa tarde aqui nessa conversa. Será muito bom, amém? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, façam isso em memória de mim. Paulo declara dizendo: todas as vezes comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar em pé, pedir ao pastor Fernando que ore consagrando os elementos, que vamos servir os irmãos. Graça e paz, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã, por podermos, Senhor, assentar à tua mesa e te agradecer pelo teu sacrifício que nos trouxe para a vida eterna. Nós apresentamos a ti esses elementos, Senhor. O pão continuará sendo pão, o suco de uva continuará sendo suco de uva, mas que este alimento, Pai, nos fortaleça espiritualmente por mais este período, para que continuemos a nossa jornada nesse mundo, para a glória do Teu nome santo, sinalizando o Teu reino e revelando, Pai, que somos Teus filhos, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem sentar, os diáconos vão servir a ceia. Se você ainda não é batizado nas águas, nossa orientação é que não participe, aguarde ser batizado primeiro, para fazer isso com discernimento. Se você é batizado, está em comunhão com outra igreja, fique à vontade, vamos participar juntos. Aguardem para que todos participemos juntos, não coma precipitadamente, não abra por enquanto o recipiente, aguardem para que todos participemos juntos. Temor não há, não há.
Mais uma vez, só a igreja, pode ser? Mais uma vez. Escutar mais uma vez. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Só a igreja, mais uma vez. Posso crer no amanhã, Senhor. Porque Ele vive. Não há mais temor. O amor lança fora todo medo. Eu sei, Senhor, que a minha vida está em Tuas mãos. Do meu ó Senhor, mas anulamos toda a voz da ansiedade, Senhor, porque Ele vive. Nossa esperança não está nesse mundo, Senhor, nas circunstâncias, no que o dinheiro pode comprar, na marca da nossa roupa, do nosso carro, no tipo de comida ou bebida que comemos ou bebemos, mas nossa esperança está na eternidade, Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Tire assim o recipiente com o pão dentro. Nós temos dito aqui várias vezes que quando Jesus parte o pão, e nós transformamos isso nessa liturgia bonita da comunhão, da Eucaristia, da ceia, esse símbolo é muito importante, mas ele transcende o símbolo, ele transgride o símbolo, ele é além do símbolo. Ele está dizendo, na verdade, que cada um de nós deve dizer para o nosso irmão: eu sou o corpo que sou oferecido por você. E eu garanto aos irmãos, sem medo de errar, que muito da nossa ansiedade é porque estamos gastando muito tempo só com o nosso próprio corpo e não com o nosso irmão. Eu não quero que você ignore sua dor ou faça disso um escapismo, uma fuga, mas que você diga: Senhor, mesmo na dor, eu vou cuidar de alguém. Então troque esse recipiente com outra pessoa com pão e diga: meu irmão, eu quero que a minha vida sirva a tua vida. Quero que a minha vida sirva a tua vida, Deus, em nome de Jesus. Eu quero que a minha vida sirva a tua vida. Fala isso para alguém. Levante o pão comigo. Pega o pão na sua mão. Levante o pão comigo. Levante esse pão. Ao comermos esse pão agora, Senhor, renovamos a aliança com o Senhor de sermos teu corpo. Diga comigo: pelo teu corpo, comamos todos do pão. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Havia uma aliança que apontava para a condenação. Ninguém seria salvo pela lei. A lei veio para apontar o quão longe o homem foi do seu Criador. Eu não sei se nós entendemos de fato o que é todo mês tomar um pouco do suco da uva, lembrando do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Em qualquer cultura ou civilização das mais antigas, você aprenderá sobre divindade. Porque na verdade o ser humano sempre procurou a divindade. Cultura só existe por causa da palavra culto. Cultura vem de culto. E onde há o ser humano, há algum tipo de culto. E nas divindades, nas culturas mais antigas, as divindades
sempre tiveram um certo desprezo pelos seres humanos. Os dominaram, os escravizaram. Mas disse já no Antigo Testamento, a Escritura Sagrada, que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo não somente não tem desprezo pelo homem, mas ama tanto o homem, que se fez carne e habitou entre nós e morreu a morte de cruz. Cada vez que eu reparto esse cálice com alguém, tomo do suco da uva, estou dizendo, renovando a minha esperança de que a morte dele foi pelo propósito da nossa restauração. E ele nos aproximou dele mais uma vez por amor, quando nenhum de nós merecíamos isso. Mas também tomar desse cálice é me responsabilizar, porque eu discerni o corpo do Senhor e sei que a minha vida, as minhas práticas, meu modo de viver sinaliza para os outros quem é meu Pai. Que nós possamos sinalizar para os outros um Pai fiel e justo, para que possamos assim a sociedade ser tocada pelo reino de Deus. Então, antes de você beber desse cálice, quero que você saia do seu lugar, literalmente, procure alguns irmãos e troque o cálice um com outro. Diga algo de Deus para essa pessoa. Permita que você seja a boca de Deus para abençoar alguém quando trocar o cálice com alguma pessoa. Faça isso agora com algumas pessoas, em amor. Você, minha filha, viu? Você com a gente aqui, amém. Como é bom esse movimento, né, gente? Sai desse lugar, procura irmãos. Na aliança contigo, Reni. Tamo junto. Renove a aliança com irmãos. Firme um pacto de unidade, de amizade. Aliança contigo, Fabiano. Tamo junto no Senhor, cara. Glória a Deus. Amém. Levante seu cálice comigo agora, meu irmão. Levante seu cálice, se quiser abrir, pode abri-lo aí. O que é uma dificuldade sempre, né? Pelo menos para mim. Mas a gente consegue. Levante o cálice. Repita comigo mais uma vez. Senhor Jesus, pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice. Porque ele vive? Pode ser, começa com a voz aqui, alguém me ajuda. Depois o instrumento chega. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Vamos cantar essa canção para encerrar nosso culto assim, antes da oração pelos aniversariantes, dizendo que ele vive. Pode começar a igreja, vai lá.
Vamos lá, começa. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. porque Ele vive. Não há temor. Não há ansiedade mais. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Ele está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Tá, os quatro, antes da gente encerrar, eu preciso falar logo, senão eu esqueço. Os quatro que forem almoçar, ou melhor, os quatro que forem participar da mesa, por favor, vamos liberar para esses irmãos almoçarem primeiro, tá bom? Foi certinho o recado, agora vamos dar sequência. Alguém fez aniversário de casamento durante essa semana? Por favor. Alguém fez aniversário de casamento? Alguém aniversariou na segunda? Pode vir aqui à frente, aniversário na segunda. Aniversário na terça, alguém? Vem aqui à frente. Aniversário na quarta. Aniversário na quinta. Aniversário na sexta. Vem, aniversário hoje. Hoje. Aniversário de domingo passado que não pôde vir. Alguém aniversariou sábado? Ah, meu Deus. Ela estava ansiosa, pastor. Ela perguntou para mim assim: será que vai ter? Ano passado não teve. Estenda sua mão aqui para frente, vamos orar por esses irmãos abençoados. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que seja um tempo precioso. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida desses irmãos, pelo aniversário, pela data, Pai, que se repete de seus nascimentos. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles. Que seja um tempo, Senhor Deus, que a Tua mão, Pai, esteja sobre eles trazendo saúde e prosperidade, Pai. Que essa data se repita durante muitos e muitos anos e que eles deem bom testemunho do Teu nome para os homens dessa terra, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quem crê que essa semana pode ser a melhor semana da sua vida? Certa vez o Paulo Júnior falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: uma semana de primeira não começa na segunda. A semana está começando hoje. E já começamos muito bem. Eu declaro sobre vocês uma semana de portas abertas. Uma semana da provisão de Deus sobre a sua vida.
uma semana de saúde, e que se por acaso vier a adversidade, que o Senhor esteja à nossa frente nos dando vitória. Senhor Deus, entregamos, Pai, essa semana nas suas mãos. Que o Senhor nos dê a condição necessária para testemunharmos do seu nome, Senhor Deus, para esse mundo, Pai. Na escola, na faculdade, no trabalho, que onde quer que estejamos, que o teu nome seja bem representado pelo amor revelado às pessoas que nos cercam, Pai. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão necessária do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Toda a estrutura de celebração, nossa reunião rápida aqui na frente, todos os membros da